Olá! Hoje a gente vai entrar nos bastidores de um dos maiores desafios da medicina de emergência, o aneurisma da aorta abdominal. Oi! Para guiar nossa conversa, vamos a um caso clínico que é, sabe, a cara do pronto-socorro. Totalmente. Um senhor de 67 anos chega em estado grave e a equipe tem minutos para decifrar o que está acontecendo. A nossa missão aqui é entender os sinais, os fatores de risco e, o mais importante, o raciocínio por trás das decisões que separam a vida da morte. E é um tema essencial, né? Porque o aneurisma de aorta é um verdadeiro camaleão. Ele se esconde por trás de queixas super comuns, tipo uma dor nas costas. Uma dor de barriga qualquer. Exato. Uma dor que poderia ser muscular. É por isso que a suspeita clínica, aquela pulga atrás da orelha do médico, acaba sendo a ferramenta mais poderosa na emergência. Perfeito. Então vamos montar esse quebra-cabeça. O nosso paciente é um homem de 67 anos. Chega com uma dor súbita, brutal, no lado direito do corpo e no abdômen. Súbita é a palavra-chave. E que começou faz uma hora. O histórico dele já acende alguns alertas, né? Pressão alta, colesterol nas alturas e, o clássico, fumante de longa data. O combo completo, praticamente. E os sinais na chegada? São de assustar. Pressão de 90 por 50, coração a 115 batimentos por minuto. Minha primeira reação ao ver esses números é pânico. Pressão despencando, coração acelerado. Instabilidade total. Mas num pronto-socorro cheio, isso poderia ser confundido com outras coisas, né? Tipo, uma infecção grave, um infarto. O que faz a equipe pensar a aorta primeiro. Você tocou no ponto central. É exatamente essa encruzilhada. O que direciona o raciocínio é a combinação da história com os sinais vitais. A dor súbita e excruciante, sabe? Às vezes descrita como a pior da vida. Num paciente com esse perfil de risco homem, mais de 60, hipertenso, fumante, já cria um cenário muito suspeito. A famosa tríade clássica do aneurisma roto é hipotensão, dor e uma massa pulsátil no abdômen. Ah, sim. Mas a verdade é que encontrar essa tríade completa é como ganhar na loteria do diagnóstico. É raro. Não dá para esperar por ela, então. De jeito nenhum. Na prática, a dor súbita somada à instabilidade hemodinâmica já joga o aneurisma para o topo da lista. É o principal suspeito até que se prove o contrário. E sobre esse perfil de risco, eu vi aqui que alguns fatores são ainda mais específicos. A ligação com doença arterial periférica, por exemplo. Exatamente. Muitos desses pacientes já sofrem com má circulação nas pernas, aquela dor ao caminhar que a gente chama de claudicação. Isso nos diz que as artérias dele como um todo já estão doentes. Faz sentido. Outro ponto fortíssimo é a genética. Quase 20% dos pacientes têm um parente de primeiro grau, tipo pai ou irmão, com a mesma condição. E, claro, o tabagismo. Ele não é só um fator de risco, ele é um acelerador do processo. Como assim? O cigarro enfraquece a parede da aorta ano após ano. É um ataque direto. Mas tem um dado interessante sobre isso, uma luz no fim do túnel. O risco diminui depois que a pessoa para de fumar, certo? Sim, e essa é uma mensagem poderosa. Não zera, claro, mas a cada ano sem cigarro, o risco vai caindo. É um dos maiores incentivos que se pode dar para alguém largar o vício. Certo. Agora, pera um pouco. O sintoma mais comum é dor nas costas. Isso soa como um pesadelo diagnóstico. E é. Como um médico, no meio do caos, diferencia uma lombalgia comum de uma catástrofe iminente em 5 minutos? É o desafio de $1 milhão. A diferença está nos detalhes e na malícia clínica. A dor de um aneurisma geralmente é súbita, intensa e não melhora com nenhuma posição. Ah, isso é uma boa pista. É diferente daquela dor muscular que alivia quando a pessoa deita de um certo jeito. Mas você tá certo, é uma busca por uma agulha no palheiro. Só que nesse caso, a agulha é uma bomba-relógio. Exato. E além da dor, outros sinais podem gritar perigo. Como o desmaio, a síncope. Isso. A síncope acontece em uns 10% dos casos e é um péssimo sinal. Significa que o sangramento foi tão volumoso que a pressão caiu a ponto de o cérebro desligar. Nossa. Outra bandeira vermelha é a dor irradiar para o peito, o que pode indicar que o problema está se estendendo para a aorta torácica, tornando tudo ainda mais complexo.
E, no pior cenário, o paciente já chega em choque profundo. Colapso total. Total. A aorta é a principal tubulação do corpo. Um vazamento ali é catastrófico e muito, muito rápido. E nas nossas anotações tem os sinais que parecem saídos de um livro de história da medicina, como o sinal de Cullen e o de Gray-Turner. São aquelas manchas roxas. Exato. São achados fascinantes, mas que na prática a gente vê muito pouco. Para entender, precisa visualizar a anatomia. A aorta fica no retroperitônio, um espaço atrás da cavidade abdominal, sabe? Perto da coluna. Ok. Quando ela se rompe, o sangue vaza para esse compartimento. Com o tempo, esse sangue pode se infiltrar pelos tecidos até chegar na pele. Se a mancha roxa aparece ao redor do umbigo, é o sinal de Cullen. E no lado? Se aparece nos flancos, na lateral das costas, é o sinal de Gray-Turner. O problema é que são sinais tardios. Quando eles aparecem, o sangramento já é antigo e massivo, e o paciente geralmente já está numa situação crítica há horas. Ok, a situação é desesperadora. A equipe não pode ficar parada. Mas com tanta incerteza, como eles decidem o que fazer nos próximos 60 segundos sem piorar a situação? Aqui vem o primeiro grande ponto contraintuitivo do manejo dessa doença. A primeira ação da equipe da emergência, assim que a suspeita é alta num paciente instável, não é correr com ele para a tomografia. Não? Não. É pegar o telefone e ligar para o cirurgião vascular. A frase é: tempo é a aorta. Cada minuto de espera diminui a chance de sobrevida. Mas isso não gera atrito? Ligar para um cirurgião no meio da noite, tirá-lo da cama, sem uma imagem confirmatória, a equipe da emergência não corre o risco de ser vista como alarmista? Corre, e esse é um dos dramas da medicina de emergência. Mas é um risco que precisa ser corrido. Um cirurgião experiente prefere 1000 vezes ser chamado por um alarme falso do que ser chamado tarde demais por um caso real. Entendi. E enquanto o cirurgião está a caminho, a equipe age. Aí sim entra o diagnóstico por imagem. Mas a escolha do exame depende totalmente de uma única pergunta: o paciente está estável ou instável? No nosso caso, instável. Pressão lá embaixo, coração a 1000. Então, a única opção segura é o ultrassom à beira do leito, o POCUS. É um aparelho portátil levado até o paciente. Em menos de 1 minuto, um profissional treinado consegue colocar a sonda no abdômen e ver a aorta. E ele já resolve? Ele não vai dar todos os detalhes, mas responde à pergunta principal: existe um aneurisma aqui? E a sensibilidade é altíssima, acima de 90%. Agora, e se o nosso paciente de 67 anos chegasse diferente? Mesma dor, mas com a pressão normal, conversando, a abordagem mudaria completamente. Completamente. Se o paciente está estável, ele ganha o direito de ir para o exame padrão ouro. A tomografia computadorizada. Com contraste. A tomografia é um mapa do tesouro para o cirurgião. Ela mostra o tamanho exato do aneurisma, a localização, se há sinais de sangramento contido. Ela permite planejar a cirurgia com precisão. Mas então qual o problema? O grande pecado da medicina de emergência é mandar um paciente instável para o tomógrafo. Por quê? Ele está indo fazer um exame que vai confirmar tudo. Porque a sala de tomografia é um dos lugares mais perigosos do hospital para um paciente crítico. Ele fica longe da sala de emergência, longe do carrinho de parada, longe da equipe de reanimação. Longe de ajuda rápida. Exato. Tem uma frase que todo médico de emergência teme ouvir: parada cardíaca no tomógrafo. É um cenário de pesadelo, porque o tempo de resposta é muito maior e as chances de reverter a situação caem drasticamente. É impressionante a quantidade de conhecimento, a rapidez de raciocínio e a tomada de decisão sobre pressão que são necessários nesse cenário. Para quem está nessa jornada de formação, dominar tantos detalhes é, sem dúvida, o grande desafio. Exatamente. A preparação é fundamental. E ter as ferramentas certas para estudar e revisar esses cenários pode fazer toda a diferença na hora H. É um jogo de repetição e reconhecimento de padrões. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcube.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas agora vamos para o tratamento. Digamos que o ultrassom confirmou o aneurisma no nosso paciente.
O cirurgião está a caminho. O que a equipe da emergência faz enquanto espera? Eles iniciam a ressuscitação, mas uma ressuscitação controlada. O protocolo é garantir 2 acessos venosos calibrosos, de calibre 18 ou maior. Pense neles como mangueiras de bombeiro, não como canudinhos. Para infundir volume rápido. Exatamente. É por ali que vão entrar grandes volumes de soro e, principalmente, sangue. Amostras são coletadas para tipagem sanguínea e a transfusão de sangue O negativo, o doador universal, muitas vezes começa antes mesmo do resultado, tamanha urgência. E aqui entra outro conceito que eu achei fascinante. A hipotensão permissiva. A ideia de não querer consertar a pressão do paciente. Isso. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. A lógica é a seguinte. A ruptura da aorta formou um coágulo frágil, que está, de alguma forma, segurando o sangramento. Ok. Se você infunde muito líquido e sobe a pressão para níveis normais, a força do sangue pode estourar esse coágulo e transformar um vazamento contido em uma hemorragia incontrolável. Meu Deus. Então, o objetivo é manter a pressão sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio, o suficiente para perfundir os órgãos vitais, como cérebro e rins, mas não tão alta a ponto de piorar o sangramento. Imagina a dificuldade psicológica disso. A equipe precisa conscientemente manter o paciente num estado que, em qualquer outra situação, seria considerado perigoso. Quão difícil é manter essa calma? É um dos maiores testes de controle e conhecimento técnico. Exige que toda a equipe esteja na mesma página, do médico ao enfermeiro. É a mais pura definição de medicina de controle de danos. Você não tenta consertar tudo de uma vez. Você só segura as pontas. Você faz o mínimo necessário para entregar o paciente vivo nas mãos do cirurgião. E uma vez que o paciente está no centro cirúrgico, a decisão de como reparar o aneurisma depende muito do tamanho dele, certo? Sim, o tamanho é o principal fator que determina o risco de ruptura e a conduta em casos não emergenciais. A regra geral é que aneurismas entre 3 e 5 centímetros têm um risco baixo de romper. E aí? Nesses casos, a conduta é acompanhar com exame de imagem, geralmente a cada 6 meses ou 1 ano, mas quando o diâmetro ultrapassa 5 centímetros, o risco de ruptura aumenta exponencialmente e a cirurgia eletiva, programada, é indicada. Mas no nosso caso, um aneurisma roto. No nosso caso, o tamanho não importa mais. A cirurgia é de emergência e ponto final. E quais são as opções de reparo? Eu li que hoje em dia não é só aquela cirurgia com um corte gigante na barriga. Exato. Hoje temos basicamente 2 grandes abordagens. A tradicional é a cirurgia aberta, que é isso mesmo, uma grande incisão no abdômen. O cirurgião afasta os órgãos, pinça a aorta e costura uma prótese no lugar. É uma cirurgia enorme. E a outra? A outra opção, que se tornou mais comum, é o reparo endovascular, o EVAR. E qual a grande diferença na prática para o paciente? Basicamente, a recuperação. Na técnica endovascular, o cirurgião faz pequenas incisões na virilha e, através das artérias femorais, ele sobe um catéter com uma endoprótese, um estente revestido, até o local. E libera lá dentro. Ele libera essa prótese por dentro da aorta, como se estivesse encapando o cano por dentro, sabe? Excluindo o aneurisma da circulação. A agressão cirúrgica é muito menor, a recuperação é mais rápida. Parece a opção perfeita. Por que alguém ainda faria a cirurgia aberta? Porque a técnica endovascular não serve para todos. A anatomia da aorta do paciente precisa ser favorável. O pescoço do aneurisma, a parte sadia onde a prótese vai se ancorar, precisa ter um bom comprimento. Ah, então tem pré-requisitos. Exato. E em pacientes mais jovens, a durabilidade a longo prazo da cirurgia aberta ainda é considerada superior por alguns cirurgiões. A escolha é uma decisão complexa, individualizada para cada paciente. Fantástico. Então, vamos amarrar tudo isso